Muito bem, como prometido aqui no canal, vou começar a contar um pouco da minha história, da minha trajetória com o Reiki, né? Desde quando eu conheci aí o Reiki ocidental, lá em 2016, até a minha busca pelo Reiki original japonês. Então o principal objetivo deste vídeo é por que eu, sabe, qual foi a motivação que me levou, por que eu quis descobrir o Reiki na origem, né? Como é o Reiki praticado no Japão. Então assim, aqui no Ocidente eu tinha várias formações, mas eu precisava encontrar a verdade sobre a prática. E assim, a minha jornada de busca por isso começou em 2018. Então vamos do início, né? Como é que eu conheci o Reiki? Em 2016 eu conheci uma formação, vamos dizer assim, de Reiki online. Ela não tinha sintonização ou iniciação, era apenas teoria. Então a gente cadastrava numa plataforma, recebia todo o material para estudar e aí depois tinha que buscar um mestre de Reiki na sua cidade para poder fazer a sintonização ou iniciação presencial, ok? Até aí tudo ok, até uma parte, né? Mas tudo bem, foi assim que eu tive meu primeiro contato em 2016. Deixei um pouco de lado, né? Estava num momento muito depressivo da vida, com muitos problemas, muitas questões, muitos traumas, bloqueios, crenças limitantes e um monte de coisa atrapalhando na vida, né? Estava muito insatisfeito com a vida, não sei se é o seu caso agora, tomara que não, mas se for, o Reiki também te ajuda nisso. E naquela, vamos dizer assim, insatisfação sistêmica dentro da minha vida, eu comecei a buscar diversas metodologias para poder me ajudar nessa recuperação, vamos dizer assim, nessa transformação pessoal, no autoconhecimento, no autodesenvolvimento, na espiritualidade e por aí em diante. E eu acabei encontrando várias ferramentas ao longo do tempo, mas o Reiki ainda ficava me chamando, tipo, olha, você precisa aprofundar sobre a prática, você precisa fazer um curso presencial, você precisa sintonizar, receber energia para poder praticar e por aí vai. Quando foi no final de 2016, uma amiga me apresentou um mestre de Reiki que dava cursos de Reiki ocidental, claro, né? Só que de linhagem independente, ou seja, não tinha linhagem, era descendente de vários mestres independentes. E aí, né, eu conheci essa metodologia, fiz o nível 1, fiz o nível 2, fiz o nível 3 e fiz o mestrado de Reiki ocidental, que o pessoal chama de Usui tibetano, né? Não sei se você já ouviu falar. Então concluí, né? E aí tive diversas transformações, não tem nenhum demérito com o Reiki ocidental, primeiro ponto que eu quero ressaltar com vocês. Porém, a parte filosófica foi perdida, entende? Então assim, vocês vão entender um pouco melhor sobre por que eu abandonei o Reiki ocidental ao longo dos vídeos contando essa história. Mas então, aí já tinha formado como mestre de Reiki ocidental, comecei a dar cursos de Reiki, tive muitas transformações profundas com a prática, principalmente no quesito emocional. Eu era uma pessoa extremamente racional, ateia praticamente, eu era um ateu. Eu não acreditava em energia, não acreditava em nada. Para mim tudo era matéria, tudo era físico, e qualquer coisa que ia para o lado do campo da energia era misticismo ou, sei lá, viagem na maionese. E aí foi quando eu me abri emocionalmente, eu tinha muitos traumas, muitos bloqueios, muitas crenças limitantes, sabotagens e por aí vai. E foi quando a energia começou a trabalhar em cima disso. E aí eu tive grandes transformações emocionais. Bom, só que aquilo, né? Sabe como é que é? Você transforma aí até um certo ponto e você sente a necessidade de aprofundar. E aí você vai percebendo, de acordo com várias distorções da prática do Reiki ocidental, principalmente no quesito filosófico, você a intuição começa a gritar, falando, olha, tem alguma coisa que não te contaram, está faltando alguma coisa, tem alguma coisa, vai atrás que tem alguma coisa. E foi aí quando eu comecei a pesquisar muito, então eu li várias apostilas de Reiki ocidentais, de diversos mestres diferentes, diversos tipos de Reikis diferentes, que depois vai ter vídeo aqui no canal falando sobre por que apareceram tantos tipos de Reiki ao longo do tempo, né? Então assim, eu li muito, estudei muito e eu já estava bem satisfeito com a filosofia por trás da prática do Reiki aqui no Ocidente. E aí que está o gap do negócio. Porque aqui no Ocidente o Reiki veio de uma forma, vamos dizer assim, como é que eu vou explicar? Os seus ascendentes que trouxeram o Reiki para cá, que era no caso o Hayashi, não sei se você conhece, ou a Takata, que era
uma havaiana, né? Já faleceu. Eles tinham um viés, vamos dizer assim, que muito material, muito físico, biológico, principalmente o Hayashi, que era médico. Inclusive, o próprio Mikao Usui fez um pedido para ele para fazer um estudo sobre os efeitos fisiológicos do reiki, né, no organismo humano, claro. E aí ele era bem direcionado para a parte de medicina física. E o reiki que chegou no ocidente, através dele, né, que foi passando para a Takata, e depois para as demais pessoas que foram misturando com espiritualidades do tipo Umbanda, catolicismo, cristianismo, né? Foi misturando candomblé, foi misturando diversas seitas, cultos, crenças, crendices de diversas religiões e de espiritualidades que não tinha nada a ver com reiki. E isso foi tudo transformando numa bola de neve. Então a gente tinha o quê? Uma prática de reiki direcionada para as mãos, que as pessoas, quando você fala aqui no ocidente, o reiki é o quê? Basicamente colocar a mão no outro, né? Passar energia pela mão. E vocês vão ver que na prática do reiki japonês, as mãos quase que nem são usadas, né? Ela é o último recurso que é utilizado. Existem vários outros recursos dentro da filosofia do reiki que são utilizados, entende? Mas tudo bem. Então aqui no ocidente as pessoas acreditam que reiki é transmitir energia através das mãos e fim. Acabou. E isso é muito simplório, sabe? Que o reiki é para poder curar as pessoas, para poder diminuir o estresse, diminuir a ansiedade, diminuir um monte de problema na vida da pessoa. E assim, não é que está errado, mas isso é só o resultado. E aplicar reiki com as mãos apenas traz um resultado muito superficial. A pessoa tem uma aplicação de reiki e daqui a pouco, se ela não mudar o comportamento, ela está de novo estressada, ansiosa e um monte de outros problemas, tá? Mas depois a gente aprofunda nisso. Estou querendo contar aqui para vocês sobre a minha insatisfação, e não propriamente dito o reiki. Então, eu já estava cansado daquele tanto de ritual, de que tem que fazer posição de mãos, tantos minutos cada posição, de um monte de técnica, e só energia, e a filosofia de vida não tinha. E aí, eu buscando na internet, encontrei em 2018, final de 2017, início de 2018, um rapaz que tinha ido para o Japão, que mora no Uruguai, que aí foi meu segundo mestre de reiki, assim, que eu considero, presencialmente falando, no Uruguai. Então foi quando, em abril de 2018, eu comecei minha jornada internacional para buscar a verdade sobre o reiki, né? Tinha lido livros aqui no ocidente e tudo mais, e eu nunca respondia o que a minha intuição buscava. Então lá dentro de mim tinha uma voz falando, ó, não é isso, tem algo além, tem algo além. E aí foi quando eu tive o meu primeiro contato com o reiki japonês. Aí foi aquele negócio que o pessoal fala, explodiu a mente. Eu já tinha mais ou menos 800 alunos de reiki ocidental. Eu fiz um vídeo falando assim, esquecem tudo que eu ensinei pra vocês. Tudo. Tipo assim, para não falar que é tudo, 95% do que eu ensinei pra vocês. Não tem nada a ver, o reiki Usui tibetano que eu ensinei pra vocês, não tem nada a ver com a prática de reiki que Mikao Usui realmente ensinou. O Usui tibetano tem o nome do Usui, mas os conhecimentos do Usui não estão ali. E aí foi quando os meus alunos entraram assim em choque, tipo assim, o que o Júlio tá fazendo? O que ele tá ficando louco? Ele acabou de dar o curso pra gente, tem pouco tempo, e tá falando que o curso não é isso? E foi bem assim, foi bem chocante para muitos alunos. Mas para outros foi fantástico, porque também buscavam essa maior proximidade da prática do reiki direto do Japão. E aí eu voltei para o Brasil, atualizando todos os alunos que queriam, deixei 2 anos praticamente abertos, né? A inscrição para os meus alunos, para poderem se atualizar de forma gratuita. E aí os que quiseram se atualizaram, e os que não quiseram ou não ficaram sabendo por não acompanhar alguma coisa, acabou perdendo a oportunidade. Mas enfim. E aí foi quando teve a grande transformação, que eu entendi que o reiki não tem nada a ver com a aplicação de energia nas pessoas. Meu Deus, isso aí explodiu a minha mente. Você não tem noção. E eu acredito que possa ser que exploda a sua mente também, se você não atualizou, se você não fez o curso ainda do original japonês. Mas sabe aquele negócio, como eu estava comentando, ainda tinha alguma coisinha dentro de mim que falava, olha, você chegou muito perto, mas ainda tem uma coisa que você não acessou. Existe ainda uma informação que você não acessou.
Você precisa aprofundar nisso. E aí eu falei, ok. E nisso, voltando, né, fazendo um tour pelo Brasil, na época foram acho que uns 13 estados do Brasil, desde Porto Alegre do Sul, né, Rio Grande do Sul, subindo, Porto Alegre, as capitais, até parar lá em Cuiabá. E aí dei vários cursos, atualizei o pessoal e tudo mais. E o mais interessante, quando eu voltei para casa, em junho mais ou menos, estava com uma viagem programada para a Europa, para poder dar curso lá na Suíça, na Holanda, na França, e em outros países que eu não lembro agora, Itália e por aí vai. E nisso, a minha intuição alertou o seguinte: olha, você já está indo para a Europa. Da Europa para poder ir para o Japão é um estalar de dedo. Você já está indo metade do caminho. E você já vai estar dando curso na Europa, então você já vai estar descansado e tal de viagens. Dá uma olhadinha lá no site para ver se não vai ter nenhuma turma de Reiki lá no Japão. E você pode participar. Aí eu falei, será? Aí entrei no site, porque o meu professor de Reiki que tinha feito o curso no Japão tinha me passado o site. E estava lá, né? No final de semana que eu ia estar tranquilo na Europa, que eu não ia dar curso nem nada. O final de semana que eu ia descansar, ia ter uma turma de Reiki para estrangeiros lá no Japão. Você acredita nisso? E aí, lógico, né, as turmas que eu dei na Europa foi em setembro, e a turma que eu fui fazer foi em setembro de 2018, a primeira vez, sabe? E aí que tá, meu Deus, 5 minutos de seminário com Doi Sensei, Hiroshi Doi, que é o meu mestre hoje, que inclusive ele é o único ser humano na Terra, vivo, que é membro ativo da escola do Mikao Usui. Olha só que privilégio, poder aprender com um membro da escola do Mikao Usui. Quantas pessoas têm esse privilégio? Eu tive esse privilégio. Ele é vivo ainda? É vivo ainda. Inclusive a gente planeja caravana para 2022 para poder levar os alunos para o Japão para conhecer ele e fazer o curso direto lá. Mas enfim, a partir de então, eu me tornei membro ativo da escola lá no Japão. Então eu sou um associado ativo da Gendai Reiki Healing Association do Japão. Então hoje eu sou um representante da escola japonesa no Brasil para dar cursos no padrão estipulado no Japão, com manuais oficiais padronizados que não são emitidos por mim, são emitidos pelo Japão, pela escola no Japão. Então eu, Júlio, não tenho meus manuais de Reiki, minhas apostilas de Reiki. Por quê? Porque o conhecimento que o Usui passou é padronizado lá. E isso é passado igualmente para todo mundo, sem distorção e sem manipulação. E aí que tá, quando eu voltei, 5 minutos, né, que eu estava comentando, de seminário no Japão, a ficha caiu. A transformação pela prática do Reiki que o Usui promovia não tinha nada a ver, vamos dizer assim, ou somente com a energia Reiki. Não era isso. Era filosófico. E a parte filosófica foi perdida no Ocidente. E aí que entra o grande problema. As pessoas praticam a energia de forma às vezes até equivocada, mas algumas pessoas sabem como praticar de fato a energia, ok? Mas a parte filosófica foi substituída por religião, por espiritualidades, por conceitos de terceiros e não do próprio Mikao Usui. E aí que está o gap do Reiki, aí que está o gap da prática do Reiki. Que aí você tem duas vertentes dentro da prática, que é o Reiki, a energia cósmica universal, e o Reiki Ho, que é a prática da energia cósmica, certo? Aí isso tá ok até aqui, só que falta um pilar, que é um tripé, falta um pilar, o Reiki Do, que é o caminho do Reiki, que era a filosofia do Reiki, ensinada pelo próprio Mikao Usui, entende? E aí, assim, o seminário ele fala muito da filosofia e quase que nada da prática com a energia com a mão. Ele cita e mostra algumas práticas? Sim, mas a parte principal não está na transmissão de energia para o outro, está na filosofia e na transmissão de energia para si mesmo. Nossa, isso assim mudou toda a realidade. E claro, para me aprofundar um pouco mais nisso, eu preciso fazer outro vídeo, porque aqui já está ficando longo, concorda? Muito bem. Então, ó, resumo. Então, a minha insatisfação com o Reiki Ocidental por ter uma filosofia distorcida me levou para o Japão para poder conhecer uma filosofia mais fidedigna ao que o Mikao Usui ensinava, entende? E aí eu encontrei isso. E é o que eu ensino hoje no Brasil, entende? E também na Europa. Eu vou continuar contando a história para vocês. Tem muito mais detalhes, mais informações dentro de toda essa história que eu quero contar para você, tá? Algumas aventuras pela China, por exemplo,
como que o reiki me ajudou na China, como que o reiki me ajudou num terremoto no Chile e por aí vai, tá? Dentro dessa odisseia toda dessas viagens. Então estou fazendo só um resumão aqui, por enquanto, para vocês, tá? Então assim, ó, se inscreva aí no canal para poder acompanhar os próximos vídeos, para poder acompanhar toda essa história, porque vai ser muito interessante vocês entenderem essa dinâmica, essa trajetória de descoberta do reiki japonês, para que você tenha mais clareza do motivo real do porquê eu abandonei o reiki ocidental e entrei de cabeça no reiki japonês, tá bom? E te peço só mais um favorzinho, coloca no comentário como foi para você assistir esse vídeo. Chocou com alguma crença sua? Trouxe alguma clareza? Como foi para você ver esse vídeo? Ok? E é isso. Até o próximo vídeo.